amém. Peço à igreja que fique de pé, pegue sua Bíblia e abra na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, capítulo 3, versículo do 1 ao 11. Epístola de Paulo aos Filipenses, carta, capítulo 3, dos versículos do 1 ao 11. Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: quanto mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrevo de novo, as mesmas coisas. Não é um problema para mim, e é a segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Podem sentar? Vamos continuar louvando ao Senhor. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas
mas um dia, como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, não é hora de parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe falta. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará, há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. É o Pai dizendo: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Graças, paz, igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, não só hoje, mas hoje e sempre. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Cubra sua cabeça, feche seus olhos e eleve o seu coração ao Senhor. Pai bondoso, Pai querido, como é bom poder estar na tua casa, como é bom poder estar aqui entre irmãos para te cultuar, Senhor Deus, para engrandecer o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio, porque nós reconhecemos que não merecemos, mas a tua graça, o teu favor nos alcançou. Então, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo precioso, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas o Senhor nos atraiu a esse lugar, para que a gente pudesse, mais uma vez, realmente o Senhor pudesse confirmar em nosso coração que somos teus filhos, e queremos, Pai, queremos te entregar um culto agradável a ti, Senhor Deus. Queremos te cultuar como o Senhor merece, entregando toda a honra e toda a glória a ti. E te pedimos, Pai, sobre esse momento, de uma maneira especial, a tua palavra, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor possa abrir o nosso coração para receber essa boa semente. Tira tudo que possa nos impedir, Senhor Deus, de ouvir a tua palavra. Todas as barreiras, para que a tua palavra encontre um lugar preparado para ouvir
ser gerada, que ela cresça, floresça, que ela se torne uma grande árvore, Senhor Deus, e possa frutificar como te apraz. E eu te peço, Pai, sobre a minha vida, sabendo quem sou, das minhas limitações. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa fazer bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante de ti, rocha minha, Redentor meu. Amém, amém, amada igreja. Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, né, aqui em Gravatá, uma igreja que por algum tempo eu passei também caminhando, né, nessa longa jornada dessa igreja aqui em Gravatá. E estou muito feliz pelo convite do reverendo Yuri, né, de poder estar aqui nessa tarde, finalzinho da tarde, começo de noite, para trazer uma palavra do seu coração. E eu quero que você pegue a sua Bíblia novamente, abra na carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 3, e eu queria assim pedir licença para a gente ler o capítulo inteiro, para a gente poder contextualizar o que Deus quer falar com a gente hoje. Amém? Misericórdia, amém? Amém. Pensei que eu estava sozinho aqui. Amém. E assim diz a poderosa palavra do Senhor. Quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tinha recebido isso, ou já tinha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Essas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Amém. Eu acabei esquecendo de me apresentar, né? Meu nome é Paulo André, estou na verdade como pastor da Paróquia da Reconciliação lá em Caruaru, e vim acompanhado do ministro Bruno, meu braço direito, né, que tem me ajudado lá nessa missão, e trago um abraço fraternal também da Paróquia da Reconciliação para vocês.
Amém, amém. Mas, amados, eu quero falar de algo que talvez tenha movido muito o nosso coração. Eu tenho certeza que, se eu perguntar, você vai dizer que sim, né? Quem aqui quer ser feliz? Amém, todos nós. Isso é impossível alguém dizer, não, eu quero viver uma vida triste. Não. Existe dentro do ser humano uma busca pela felicidade, pela alegria. E se eu pudesse fazer um resumo dessa carta de Paulo à igreja de Filipos, se eu pudesse dizer um tema central, dentre tantos que a gente pode tirar aqui dessa carta aos Filipenses, o tema central que eu poderia resumir essa carta é alegria. Paulo aqui, toda hora, em toda carta, está chamando aquela igreja a se alegrar, a viver essa felicidade no Senhor. Só que, o que mais chama a minha atenção, o que mais me comove e me deixa, sem muitas vezes entender, é que quando Paulo escreve essa carta, ele se encontra em, talvez, a pior fase do seu ministério. Paulo aqui estava preso. Paulo estava aqui não podendo sair de onde ele estava. E talvez quando a gente fala sobre prisão, a gente lembre da nossa realidade hoje, do sistema carcerário do nosso país. Se já é ruim, imagine naquele tempo. Paulo estava preso numa prisão chamada prisão marmentina, que era como fosse um calabouço, frio, solitário, sozinho. E Paulo, nessa prisão, ele escreve essa carta para aquela igreja em Filipos, que se encontra em Filipos. E o interessante é que Paulo mesmo, estando naquela situação, ele convida aquela igreja a experimentar uma alegria que nenhuma situação e circunstâncias pode nos trazer. Paulo aqui, ele toda hora convida aquela igreja a viver uma alegria sobrenatural. Uma alegria que não depende de situações. Paulo, o desejo de Paulo era que aquela igreja pudesse experimentar a profundidade na vida no Senhor. Eles pudessem entender, não de uma forma teórica, que muitas vezes eu e você, a gente tem tentado entender o evangelho como teoria, como filosofia, mas Paulo queria que aquela igreja experimentasse de uma forma profunda e madura a alegria que tinha no Senhor. O desejo de Paulo era que eles pudessem largar todas as fontes de alegria e pudessem realmente buscar no Senhor, que somente Ele pode nos trazer plenitude de alegria. Então, amados, Paulo aqui, ele começa nesse capítulo 3, dizendo assim, alegre-se aonde? No Senhor. A alegria que Paulo está convidando aquela igreja a experimentar não é uma alegria que é, talvez, quando a gente consegue comprar um carro novo. Que a gente se alegra, né? É bom ter um carro novo. Não é ruim, isso é lícito. Quando a gente, né, principalmente um homem, quando compra o carro do ano, aí fica aquele zelo. Eu conheço meu sogro mesmo, quando ele compra um carro novo, ele coloca papel filme no volante, coloca papel filme na marcha, num painel todinho para não arranhar. E é uma alegria quando a gente consegue conquistar as coisas. Uma casa nova, a gente consegue se mudar, a gente consegue talvez mudar de emprego, conquistar um emprego novo que talvez nos traga mais rentabilidade. Só que Paulo aqui, ele começa nesse capítulo dizendo assim, alegre-se. Não quando você consegue comprar um carro novo, não quando você consegue conquistar nada, mas alegre-se no Senhor. Paulo aqui descobriu a verdadeira fonte de alegria que somente o Senhor pode dar. Amados, alegrem no Senhor por estarem unidos com o nosso Senhor. E não é uma alegria qualquer, é uma alegria em Cristo Jesus. Paulo descobriu essa plenitude e queria que aquela igreja pudesse experimentar. Aquela igreja pudesse viver isso.
E é contraditório. Paulo estava preso e aquela igreja livre. E Paulo escrevendo para eles: alegre-se no Senhor. Então, amados, a gente pode aprender com Paulo que a verdadeira alegria não é a ausência de dificuldades. A verdadeira alegria não é a ausência de lutas, de guerras, de adversidades, de problemas. Não. Talvez nessas situações é que a gente vai descobrir realmente se estamos ou não no Senhor. Quando as coisas começam a apertar, para onde a gente vai correr? Paulo aqui convida aquela igreja de uma maneira a sair do campo das ideias e praticar isso. Precisamos, amados, experimentar. Precisamos realmente trazer ao entendimento, mas sair desse campo das ideias. Porque se o que a gente mais tem hoje, e nos últimos tempos, a gente tem visto o cristianismo, as pessoas dizerem: eu sou cristão, eu conheço a Jesus, mas vivendo uma vida deprimida, ansiosa, uma vida sem sentido de vida. Pessoas que estão amarguradas, pessoas que vêm e vão para a igreja, participam de cultos e saem da mesma forma. Por muitas vezes ter informação sobre Jesus e não conhecer de verdade o nosso amigo. Então, amados, Paulo aqui começa a escrever essa carta e é como se Paulo gritasse assim para mim e para você hoje: ei, olhem para mim, olha a minha situação. Uma coisa eu tenho para dizer a vocês: alegre-se no Senhor. E dizer as mesmas coisas para mim não é repetitivo. Era como se Paulo assim: se tem uma coisa que eu descobri, eu quero compartilhar com vocês, para que vocês vivam uma vida profunda no Senhor, essa alegria sobrenatural. Uma alegria que vem do próprio Cristo para mim, para você, e que está disponível. Não são para pessoas que são sobre-humanas. Não, a gente chora, a gente sente dor, a gente se entristece, mas isso não nos move. O que move é o coração de Deus, essa alegria que Ele dá. Estive recentemente participando de um enterro de um jovem. Não sei se vocês souberam, mas do ministro Carlinhos, um homem de Deus, com 24 anos, que teve sua vida, né, através do câncer. E a gente se entristece porque sente falta. Eu compartilhei muito o ministério de Carlinhos, vi ele crescer. Mas se tem uma coisa que eu experimentei, até no próprio enterro, que até na morte Carlinhos glorificou o Senhor. E eu tenho certeza que o desejo deles, assim como Paulo falava àquela igreja, e falar para mim e para você hoje, é que a gente pudesse se alegrar no Senhor, porque Ele fechou os olhos aqui e abriu diante do nosso Salvador. Então era como se Paulo aqui diz assim: amados, eu descobri uma verdadeira fonte de alegria, que não se abalam com as situações da vida. Quer tendo emprego, quer perdendo emprego. Quer tendo muito, quer tendo pouco. Eu sei ser satisfeito no Senhor. E Paulo aqui, ele escreve essas mesmas coisas porque ele passa a carta inteira falando sobre isso. Uma coisa eu digo a vocês: alegre no Senhor. Mais uma vez eu digo: alegre-se no Senhor. Se tem uma marca de um cristão que deveria ser em nossas vidas, é a alegria. Nós precisamos e temos que ser o povo mais feliz dessa terra, porque a gente bebe direto da fonte do Senhor. E Paulo aqui, ele entende muito bem isso, sabe por quê? Porque muitos ficam pelo caminho. E Paulo, ele repete a mesma coisa porque ele precisava gravar no coração e na mente daquele povo. Eu não sei se você conhece muitas pessoas que ficaram pelo caminho, começaram bem. Pessoas que se alegraram no Senhor, viveram ali coisas
espirituais, sobrenaturais, mas por algum motivo desistiram da fé cristã. Olharam para trás. E ficaram. E Paulo aqui ele escreve assim: gente, eu não vou parar de escrever as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque eu não quero que vocês desistam. Eu não quero que o inimigo roube a alegria de vocês. O desejo de permanecer, de ficar, de continuar. O meu desejo é que vocês permaneçam. E sabe o segredo para isso? A alegria que vem do Senhor. A alegria que vem do Senhor. Paulo, ele começa dizendo assim: alegre-se. Porque se tem uma coisa que a gente é especialista, é, de alguma maneira, se apegar à nossa vida diante de Deus. Aos nossos méritos. E Paulo aqui, ele fala começa assim: ó, cuidado com os cães, com os falsos obreiros, cuidado com aqueles que olham para a falsa circuncisão, porque se tem alguém que poderia se gabar disso, era eu. Ele começa a falar o currículo dele. Hebreu de Hebreus, da tribo de Benjamim, enquanto a lei irrepreensível. Sabe o que é isso, irrepreensível? É não ter erro. E aí, talvez se eu e o pastor Yuri se comparasse a Paulo, a gente levava uma pisa. Porque Paulo era irrepreensível. Ele diz assim: olha, se você fosse gabar pelo seu currículo, você está ferrado. Se você for entender que o cristianismo é méritos pessoais, você vai se dar mal. Paulo aqui estava preocupado com essas pessoas que viviam isso. Porque Paulo um dia já viveu função da lei. Paulo já foi religioso e legalista. E se tem uma coisa que é tendência para a gente, é um caminho natural para mim e para você que está na igreja, é ser religioso e legalista. Lá na Recon eu tenho batido forte. O ministro Bruno e as pessoas lá de Caruaru sabem muito bem que eu estou falando muito isso. É uma grande tendência da gente se achar melhor do que o povo que está fora daí. Só de vir para o culto a gente se acha superior. O Paulo ele quer quebrar isso. Porque Paulo era alguém irrepreensível dentro da lei, mas ele encontrou um tesouro mais precioso. Ele encontrou algo que era muito melhor do que a vida que ele vivia. Amados, ser religioso legalista é se achar superior. É se achar que somente aqui, na paróquia do intercessor, é que há salvação. Fora daqui, não há salvação. A igreja é perfeita, a igreja é episcopal. Não, amados. Não. Paulo ele queria quebrar isso. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, os homens serão amantes de si mesmos. Terão um Deus no seu ventre e irão adorar você mesmo. E procurarão pastores. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, pastor. Que falem aquilo que eles querem ouvir. E Paulo aqui, ele quer quebrar isso nas nossas vidas. Paulo, ele quer quebrar, ele quer que aquela igreja possa experimentar a verdadeira fonte de alegria que somente o Senhor, não pelaquilo que a gente faz, não pelaquilo que a gente já fez, mas pelaquilo que o Senhor fez na cruz. Nos dando um livre acesso ao Pai. Vivendo uma vida de intimidade, de relacionamento com o nosso Deus. Porque foi para isso que Ele nos criou. Nascemos para isso. Você não nasceu para ser pastor. Você não nasceu para ser um ministro de louvor. Você não nasceu para servir na igreja. Você nasceu para a glória de Deus. E o que você faz, glorifica a Deus. Por isso que muitas vezes eu digo, quando eu me apresento, que eu não sou pastor. Eu estou como pastor. Eu estou como um reverendo. Porque isso aqui um dia vai sair. Eu vou me aposentar. Eu quero o nome de Jesus. E eu vou deixar de ser isso. Mas o Filho de Deus, eu nunca vou deixar de ser. Essa é a nossa identidade. Filhos
de Deus. Amados, Paulo ele queria que aquela igreja experimentasse e quer que eu e você experimente hoje essa verdadeira alegria no Senhor. E ele dá alguns passos. E eu queria que a gente pudesse aqui ver 3 passos para a gente viver e experimentar a verdadeira fonte de alegria. O primeiro passo que a gente pode ver é o versículo 7. Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então, amados, o primeiro passo para a gente experimentar uma verdadeira alegria é a gente largar todos os nossos ídolos. É largar tudo que talvez seja a fonte da nossa esperança e alegria. Porque ídolo é isso. É onde eu deposito a minha confiança e a minha esperança. Até em coisas lícitas, coisas que são boas, coisas que são dádiva de Deus. Por exemplo, a nossa família é coisa boa ou coisa ruim? É boa? Boa. Mas se estiver no lugar errado, o que acontece? Se torna ruim. O nosso trabalho, ele é bom ou ruim? Depende, né, do patrão, de você também. Mas geralmente, trabalho ele dignifica o humano, né, o ser humano, dá dignidade. É bom. Trabalho, pense que o trabalho ele é por causa do pecado, não, porque Adão já trabalhava no jardim, né, antes do pecado. Deus deu uma missão a Adão, cultivar e guardar a criação. Então já tinha trabalho. E minha perspectiva, né, final é que a gente vai trabalhar também no céu. Não com peso para ganhar alguma coisa. Certo? Mas o trabalho é bom. Só que o que acontece? O trabalho é um lugar ruim. Tem tanta gente hoje que vive em função do trabalho. Tanta gente que tem o trabalho como Deus. E se parar, morre. Por quê? Porque é um ídolo. É algo que traz felicidade, algo que traz esperança e é onde coloca a sua confiança. Então, tudo em nossa vida pode ser um Deus. Pode ser um ídolo. Porque a gente pensa que ídolo é uma imagem, a gente talvez na nossa mente, quando a gente lembra de alguém idólatra, é uma imagem ali e a gente se curvando a ela fazendo isso. Não. É tudo aquilo que colocamos a nossa esperança e confiança. Então, tudo em nossa vida pode se tornar um ídolo. E Paulo, ele achou um tesouro muito mais precioso de qualquer ídolo falso. Ele achou a fonte da vida. Paulo ele diz assim: considero tudo como perda para ganhar Cristo Jesus. Porque ele entendeu que Cristo é a coisa mais preciosa que eu e você a gente pode ter. Jesus Cristo é a coisa mais preciosa que a gente tem nas nossas vidas. Que dá sentido a tudo. A nossa família, a igreja, ao nosso ministério. Tem muita gente aí fazendo, sem Cristo Jesus. E aí a gente tem que fazer como Pedro. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Que somente no Senhor é que nos dá sentido de vida. Então, amados, Paulo aqui, ele entendeu muito bem isso. Precisamos tirar os nossos desejos, vontades, sonhos do centro da nossa vida e colocar o Senhor. E deixar Ele governar. Ditar a nossa vida. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje? Faz sentido para você isso? Amém? Romanos 11, 36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas, a ele a glória para sempre. Amém. Amados, precisamos nos mover e andar sobre o Senhor. Paulo descobriu um tesouro muito maior e muito mais precioso. E ele quer explicar esse caminho àquela igreja e a mim e a você hoje.
Certa vez Jesus contando uma parábola, ele disse assim, olha, o reino dos céus é como um homem, como alguém que encontrou um tesouro muito escondido, muito precioso, cheio de alegria. Vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Tem um louvor hoje do Ministério F-Hop que fala que, né, eu encontrei um bom tesouro. Eu encontrei o tesouro. Mas a vida cristã, o reino dos céus é justamente isso. Quem encontra esse tesouro é como alguém que encontrou a fonte da vida. E eu gosto muito de ilustrações porque com pai e filho, porque eu tenho uma filha de 10 anos, né? Esse ano faz 11 anos. E eu me lembro muito bem quando Mara era pequena e ela ficava escondida, né? Tipo, na cortina de casa, para eu procurar ela, inocentemente, né? Pegava a cortina, ficava aquela coisa bem volumosa e a gente não conseguia nem encontrar ela. Claro que, ao ver, já sabia que ele estava ali. Mas é exatamente isso que Deus faz com a gente, como filhos. É como se Ele colocasse um tesouro que está à nossa vista, que é muito perceptível, mas para encontrar sentido, a gente precisa procurar. Então, a vida cristã, ela se resume a isso. Se você quer sair dessa vida superficial, você precisa procurar esse tesouro. Procurar a coisa mais valiosa na sua vida. Parar de colocar sua esperança e sua confiança e sua alegria nas coisas que passam. Nas coisas que... Eu me lembro muito bem quando eu ganhei o meu primeiro carro. Parecia o mais feliz da terra. E aí, nem botava nem no lava-jato. Qualquer coisa que aparecesse, lavava ali em casa e fazia tudo. Mas aí o tempo foi passando. E aquela alegria não foi mais a mesma. E aquele carro não era mais tão útil como para mim era no começo. Porque eu queria algo melhor. Um carro melhor. E aí Deus mandou. E aí, alegria de novo. Aí depois passou. E a gente vive nessa oscilação de alegria. E aí, Paulo diz assim, eu quero gritar uma coisa para vocês. Alegre-se no Senhor. E para fazer isso, largue todas as fontes, as pseudos fontes de alegria. E busquem no Senhor. Tenha o Senhor como algo muito precioso na sua vida. Seja em momentos bons, ou em momentos de tempestades. Ou em tempos difíceis. Tempos que talvez é difícil sorrir. Mas se o Senhor estiver com você, até na tempestade, vai ser plenitude e alegria. Você vai conseguir se mover em nome de Jesus. O segundo passo que Paulo nos ensina, a largar todas essas fontes de alegria e viver a alegria no Senhor, é o versículo 12. Acompanhe comigo. Não que já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Assim, olha, você que se gaba aí de ter feito muita coisa para a igreja, você que é alguém que já está há algum tempo servindo ao Senhor, sabe, quer renovar a alegria no Senhor? Esqueça do seu passado. Esqueça de tudo que você já fez. De todo o trabalho que você já dedicou. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. E é como um Paulo aqui, ele fala como um atleta, que já está conseguindo ver a linha de chegada, porque Paulo já estava perto do seu fim do ministério. Paulo já estava perto de ser morto. Mas eu quero continuar, eu quero avançar, eu quero cruzar essa linha de chegada. E muitos estão ficando pelo caminho, porque estão se apegando a um tempo de serviço que já fez na igreja.
Amado, esqueçam do seu passado. É como se hoje fosse um novo dia. É como se fosse o primeiro dia de serviço, de buscar o Senhor. Tem uma coisa que eu tenho visto na igreja do Senhor, e não aqui somente, né, mas na igreja espalhada pelo Senhor, é que pessoas que são apegadas ao ministério, e aí dizem assim, eu já fiz muito pela igreja, já fiz muito para Cristo, agora é tempo de descansar, é tempo de agora repousar. Não, Paulo aqui já tinha se gastado. Se você conhece a história de Paulo, Paulo já tinha passado por tantas coisas, mas o que ele diz, uma coisa faço, e a coisa mais importante que eu e você precisamos fazer, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. Você está entendendo o que Paulo está dizendo a gente aqui? Faz sentido para você isso? Pare de olhar para o seu passado, para o seu currículo. Pare de lembrar do tempo de serviço que você já fez na igreja. É um tempo novo. E eu aqui, de uma forma profética, digo ao reverendo Yuri, Deus vai enviar muito mais gente para cá. Não para a igreja ficar cheia, porque a gente não está preocupado com a quantidade de pessoas, mas de pessoas que querem servir ao Senhor e propagar o Evangelho. Você entende o que Deus está fazendo aqui e quer fazer? É um novo tempo. E novo tempo pede, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Talvez a paróquia do intercessor passou por muitas dificuldades. E você que é antigo aqui sabe. Mas chegou um novo tempo. Deus quer fazer grandes coisas em vocês e através de vocês. Agora é tempo de arregaçar as mangas e dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Reverendo Yuri, eu não sei o que fazer, não sei qual é o meu chamado, mas conte comigo. Eu estou aqui para servir. Eu não quero ficar apegado ao meu passado, ao meu currículo. Eu quero agora fazer nova todas as coisas. E não é isso que Apocalipse diz? Eis que faço nova todas as coisas. Esqueça o passado. Muita gente está deprimida, triste, porque talvez até o passado tem sido algo constante, presente na sua vida. Coisas do passado, coisas feridas, traumas, estão presentes no seu presente. E chegou um novo tempo, amados. Tempo de viver, olhando para o alvo. Olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu já passei, apesar de novo, né? A caça está nova, mas a idade já está... Tenho 33 anos. Né? Me lembro hoje, quando eu cheguei na igreja, passei por muitas coisas. Muitas coisas que, se eu não tivesse olhando para o Senhor, eu tenho certeza que eu teria ficado pelo caminho. Teria desistido. E a gente só tem decepção com quem a gente ama. A gente não tem decepção com quem a gente não ama. Por muitas vezes eu fiquei muito decepcionado com pessoas que eram referência para mim. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas para trás, prossigo, porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho um chamado, e eu vou fazer isso, eu vou cumprir. Você entende isso? Deus tem um chamado para a sua vida. Aleluia. Deus tem algo específico para você, que somente você vai fazer. Se você arregaçar suas mangas. Faça isso, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E o terceiro passo e último, é o versículo 20, que ele termina dizendo assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E Paulo termina esse capítulo dizendo assim, se a gente esquecer, eu quero lembrar a vocês que a nossa pátria não é nesse mundo. Por muitas vezes a gente escuta da nossa sociedade, de pessoas que estão próximas a gente só tem essa vida para viver, aproveite.
olhe, viaje, faça tudo, né? E talvez o filho pródigo escutou muito isso. O filho pródigo assim, eu quero viver uma vida como não houvesse amanhã. A palavra que a gente escuta no original ali é dissolutamente. A palavra significa assim, é como se só tenho essa vida para viver e eu vou aproveitar. E aí Paulo termina assim, gente, a nossa pátria não é desse mundo. Tudo isso aqui vai passar. Seja a alegria e o sofrimento, essas coisas vão passar. Mas a nossa identidade é celestial. É de onde a gente veio e para onde a gente vai. Nossa pátria é celestial. E ele vai tirar esse corpo que é abatido, sofrido, e nos dá um corpo glorioso, aonde não vai ter mais choro, dor, sofrimento, lágrimas, angústia, depressão, ansiedade, não vai ter mais medo. Iremos ser perfeitos, assim como o nosso Senhor é perfeito. E o terceiro passo é estar isso sempre inculcado em nossa mente. Tudo isso aqui vai passar. Tudo vai passar. Mas um dia estarei diante do nosso Pai, do nosso Deus, face a face, glorificando a Ele. Se é bom a gente louvar o Senhor aqui, cheio de problemas, cheio de coisa na nossa cabeça, a gente sente uma paz que excede todo entendimento. Imagine lá. Imagine como vai ser bom. E eu disse isso lá na Recon hoje de manhã. Se você não adora o Senhor aqui, não faz sentido você querer ir para o céu. Se você não tem uma vida de intimidade com Deus aqui, não faz sentido você querer ir para o céu. Porque o que a gente vai ter no céu é intimidade com Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, paróquia do intercessor. Deus quer fazer coisas novas aqui. Deus quer fazer grandes coisas. Eu tenho certeza disso. Isso não é palavras que a gente fala, né, jargões, para dizer, olha, não. Eu sinto no meu coração isso. Assim como eu tenho no espírito que eu sou um filho de Deus, Ele testifica ao meu espírito que eu sou filho. Estou sentindo uma testificação, que é um tempo novo nessa paróquia. É um tempo novo que Deus está fazendo aqui. Agora, isso depende também da sua responsabilidade, de você assumir o seu papel, de você se dizer assim, eis-me aqui, Senhor, faz através de mim e em mim essa grande obra que o Senhor quer fazer. Eu quero ser um canal de bênção. Quem gera ovelha é quem? É pastor ou ovelha? Biologicamente, quem gera ovelha é quem? É ovelha. Ovelha gera ovelha. O que vem de ovelha é o quê? Ovelha. Pastor, ele cuida. Não é verdade, pastor? Então, o que Deus quer fazer não vai depender do pastor. O que Deus quer fazer vai depender do seu sim, da sua obra, do você dizer assim, eis-me aqui, eu quero participar dessa grande obra que o Senhor vai fazer. Eu quero que a minha vida seja frutífera, porque a gente conhece a árvore pelo fruto. Então, em nome de Jesus, eu trouxe essa palavra porque eu sei que o Senhor está derramando um vinho novo no nosso meio. Eu sei que o Senhor, talvez por muito tempo, a paróquia do intercessor sofreu muito, chorou muito, talvez até pensando em desistir, em parar pelo caminho, e muitos ficaram por ela. Eu passei um tempo aqui, vim 6 meses, vinha todo domingo, toda quarta. Talvez passei uma época mais difícil aqui da paróquia, foi quando a gente foi lá para cá de Seu Oséias. Ficou um tempo lá, numa garagemzinha, muitas vezes Seu Oséias, né, o final do Oséias, que sempre move meu coração, louvando sozinho. E eu tinha um grande preconceito com o playback. Vim numa igreja grande, a paróquia que tinha uma juventude grande, e aí vim para uma igreja pequenininha,
querer saltar de alguma maneira, e seu Oséias com um playbackzinho no computador, soltando, play, cantando, e assim, meu Deus do céu, o Senhor não está recebendo essa adoração aqui não. Só que Deus queria trabalhar em mim. Para como vocês não sabem o que Deus fez na minha vida nesse tempo que eu fiquei aqui. Eu fui totalmente transformado em muitas coisas, em muitas áreas da minha vida. E eu testemunho lá, toda vez que eu falo, Bruno está de prova aqui, falo muito do tempo que eu passei em Gravatar. Mas chegou um tempo novo na vida de vocês. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Vocês devem prosseguir. Vocês devem ter o alvo como o Senhor Jesus. Deus derramando e acrescentando os que vão sendo salvos. Deus fazendo grandes coisas na vida de vocês. Deus conta com você em nome de Jesus. Se apega a isso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por poder ter a certeza e convicção de que Tua presença aqui é real. Não estamos aqui encenando. Não estamos fazendo um teatro, Pai, para parecer algo, mas a Tua presença se move em nosso meio. Ela que muda toda a nossa vida, os encontros com o nosso amigo, o Espírito Santo. Queremos, Pai, em nome de Jesus, contemplar aquilo que o Senhor está fazendo e irá fazer em nosso meio. Pai, nos faz, Senhor Deus, acessar essa fonte de alegria. Nos faz, Senhor Deus, deixar a nossa vida passada para trás. Nos faz encontrar esse tesouro precioso, que vale mais do que qualquer dinheiro aqui nesse mundo. De qualquer bem, qualquer conquista. O tesouro que é incorruptível, Senhor Deus. Que a traça não consegue corroer. Nos faz, Pai, guardar esse tesouro em nosso coração. Guardando a palavra de Deus, uma coisa mais preciosa, e vivendo ela, colocando em prática, e a partir disso, Senhor Deus, lembrando a nossa pátria, de onde a gente veio e para onde a gente vai, entendendo que nós somos cidadãos celestiais, a nossa pátria está nos céus, e através disso, o Senhor nos dá para a Tua obra, para fazer o Teu chamado, cumprir realmente Teu propósito nas nossas vidas, Senhor Deus. Evangelizando, propagando o Teu reino, o reino dos céus, aqui em Gravatar. E o Senhor acrescentando os que vão sendo salvos. O Senhor dando crescimento a essa igreja. Enquanto a gente planta ou rega, o Senhor dá o crescimento em nome de Jesus. Então vem, Espírito Santo, move os corações, tira essas mentes cauterizadas que muitas vezes estão apegadas ao passado, mas que possamos, Senhor Deus, se apegar firme e inabaláveis a essa promessa que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Louvemos ao Senhor. A minha vida é do Mestre. Coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu me entreguei, o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre,
esperança é meu mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida, meu coração, o meu caminho, mais uma vez. A minha vida, meu coração, o meu caminho. Minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais. A minha vida, meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. A minha vida é do mestre. Coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Amém. Vamos ter um tempo agora.